Olá, meus irmãos de fé. Hoje, se nós fôssemos seguir a sequência aqui do YouCat, seria a pergunta 62, o que é a alma? Só que hoje eu não vou falar sobre essa pergunta do YouCat, vamos deixar para outro dia, talvez para segunda-feira, talvez, porque hoje eu quero gravar um vídeo sobre a liturgia das horas. A Cláudia, que é uma das que me segue aqui no canal, ela ainda está com dúvidas sobre a estrutura da liturgia das horas. E de fato, às vezes é um pouco complicado quando você não está nesse universo da liturgia das horas que vão sendo celebradas todos os dias, em todos os momentos. Então, não é que a oração em si seja complicada. O complicado é o tempo. Quando muda, por exemplo, do tempo Quando muda, por exemplo, do tempo comum para o advento, do advento para o tempo comum de novo, né? Volta para o tempo comum, depois vem quaresma, depois vem Páscoa, e aí tem os volumes lá, que são 4 volumes, vocês sabem, tem só dar uma olhada em vídeos anteriores meus. Mas vamos então por passos, né? O primeiro passo que você deveria colocar como um método para aprender de fato a rezar a liturgia das horas é aprender a estrutura da liturgia das horas. Se você entende a estrutura da liturgia das horas, então você entende o que você precisa. Vamos deixar o ofício das leituras de lado, é uma oração meio complicado. A hora média, deixar de lado também. As completas, vamos deixar de lado. Vamos ficar só com a oração da manhã e a oração da tarde, que elas têm basicamente a mesma estrutura. É como fazer um almoço, né? No Brasil, tem que ter arroz, feijão, salada e aquilo que a gente chama de mistura, não é? Então, se você sabe que tem que ter isso, então você é chamado para fazer o almoço para alguém, o que você vai precisar fazer? Você entrar na cozinha, se você sabe que tem que fazer arroz, você vai procurar lá na despensa o quê? Arroz. Se você sabe que tem que ter feijão, então você vai procurar na cozinha o quê? Onde é que está o feijão? Para depois você começar a preparar. Tem que ter água para fazer esse negócio aí. Não tem como você fazer arroz e feijão sem ter água. Onde é que tem água aqui? Então, sabendo aquilo que você precisa, você vai procurar. Então, você tem que saber que na oração, a primeira coisa é o início da oração. Como é que se inicia uma oração das horas? Com um sinal da cruz. Só que esse sinal da cruz que você faz sobre você, que se chama persignação, você não faz dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você faz dizendo: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você diz sempre no singular, porque a oração, cada um fala por si, né? Mesmo que você esteja rezando com 2, 3, 10, 20, 100 pessoas, você vai dizer: vinde, ó Deus, em meu auxílio. E depois vai responder: socorrei-me sem demora. Da mesma forma como cada um que esteja ali presente vai responder: socorrei-me sem demora. Depois, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que é isso? Isto é a invocação inicial da oração. Todas as vezes que você for começar a oração da manhã ou a oração da tarde, você vai começar com: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Sempre se utiliza o aleluia depois do amém no início. Por quê? O único período do ano que não se utiliza o aleluia é na quaresma. Em todos os outros períodos do ano,
tem o aleluia. Depois da invocação inicial, então tem o hino. Então, se você sabe que tem que ter um hino, e se você não está vendo o hino ali evidente na página onde você abriu, então você tem que descobrir aonde estão os hinos. Todos os hinos eles estão juntos em um determinado lugar, quando é advento, quando é quaresma e quando é Páscoa. Falei todos os tempos, né? E quando é uma festa especial, né? Então tem um lugar próprio para os hinos. E às vezes o hino está junto com os salmos, mas nem sempre ele vai estar ali junto com os salmos. Então, você não segue na oração passando por cima de tudo. Você tem que ir lendo, vendo. O que é isso aqui? Isso aqui é o hino. O hino começa a oração, né? Depois que eu faço vinde, ó Deus, em meu auxílio, etc, etc, então vem o hino. É o seu segundo, né? Seu segundo ingrediente desse seu processo de oração. Então, tem que ter um hino. Você não continua a sua oração se você não tiver rezado o hino. Ponto. Depois, sempre estou falando das laudes aqui, de modo primeiro, né? Nas laudes tem que ter 3 salmos. Tem que ter. Não tem como não ter. Tem que ter 3 salmos. Os salmos vão estar lá divididos por semanas, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Isso está indicado num lugar. Só que isso a gente não vai aprender agora, né? Então, depois do hino, sempre tem que ter 3 salmos: invocação, hino e os salmos, que são quantos? São 3. Cada um destes 3 salmos tem uma antífona. O que é uma antífona? É como se fosse um refrão. Só que esse refrão não é como o da missa. Na missa você reza uma estrofe, repete o refrão. Reza uma estrofe, repete o refrão. Reza uma estrofe, repete o refrão. Para a missa. Na liturgia das horas, você repete esse refrão no início e no final. Só que esse refrão a gente não chama de refrão, a gente chama de antífona. Então tem a antífona 1 e o Salmo 1. Antífona 2 e o Salmo 2. Antífona 3 e o Salmo 3. E ela vai ser repetida no início, vai ser repetida no final da oração. Só que, uma coisinha que não aparece na liturgia das horas oficial, essa liturgia que está aqui, mas aparece nesse subsídio aqui da Paulus. Todas as vezes que nós terminamos de rezar o Salmo, nós dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todas as vezes, sem exceção. Terminou o Salmo, então você vai dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e aí repete a primeira antífona. Depois do segundo Salmo, o mesmo procedimento. Glória ao Pai e repete a segunda antífona. Depois do terceiro Salmo, glória ao Pai e repete a terceira antífona. Terminaram os 3 salmos, então vem uma leitura breve. Essa leitura é só rezar a leitura, né? Fazer a leitura, pode fazer um momento de silêncio, meditar essa leitura e depois vem o responsório breve. Esse responsório breve, ele é meio complicadinho, porque às vezes a gente não sabe interpretar o que está escrito ali. Tem um R e tem um V. O que é o R? É a resposta. Então você vai dizer, por exemplo, o de hoje, né? Se você fosse rezar hoje, você diria: a alegria cantará sobre meus lábios e a minha alma libertada exultará. E todos repetem. Depois vem uma invocação que está precedida pela letra V. O V ponto é para aquele que preside a oração dizer: também celebrarei vossa justiça. E a resposta vem a partir de um asteriscozinho, que a primeira invocação foi: a alegria cantará sobre meus lábios e a minha alma libertada exultará. Também celebrarei vossa justiça e a minha alma libertada exultará. Sem a pessoa estar vendo, fica meio complicado, né? Mas é isso aqui que eu estou falando, né? Tem aí. Primeiro verso, ele é dividido em 2 partes. No primeiro momento, se vai dizer assim: a alegria cantará sobre meus lábios
e a minha alma libertada exultará. Depois o que está presidindo a oração diz: também celebrarei vossa justiça, a resposta é simplesmente: e a minha alma libertada exultará. Depois, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e não se responde como era no princípio, se responde: a minha alma cantará sobre meus lábios, e a minha alma libertada exultará. Todo responsório breve depois da leitura é exatamente igual, sempre do mesmo modo, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar são as palavras. E a coisa mais espinhosa, que às vezes nós não estamos acostumados, é que no responsório breve, que vem depois dessa leitura, o glória ao Pai não tem a resposta tradicional. Você diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e aí alguém vai querer responder como era no princípio, agora e sempre, amém. Mas não se responde assim. Se responde com a frase que está aqui, que tem uma para cada dia. Né? Às vezes se repete, mas nem sempre. Bom, termina o responsório breve, tem uma antífona aqui que está escrito Cântico Evangélico. Depois que você diz essa antífona, você vai rezar o Cântico Evangélico. O Cântico Evangélico das Laudes é o mesmo todos os dias. Veja só a dica. Se você reza as laudes, que é a oração da manhã, todo dia de manhã, e você sabe que tem um cântico evangélico que vem depois do responsório breve, que vem depois da leitura, se você sabe que vai rezar esse salmo todo dia, e todo dia é o mesmo, então você já vai deixar ele marcado ali para todos os dias você rezar aquela página ali. Tem página que não muda. Então por que você vai desmarcar uma página que você usa todo santo dia? Então aí está. Nesse subsídio aqui da pausa, ele já vem no início, né? Está aqui na contracapa, tem o Cântico Evangélico das Laudes, o Cântico Evangélico da Oração da Tarde e o Cântico Evangélico das Completas. Por que chama Cântico Evangélico? Porque não é um salmo, é um cântico que está presente no Evangelho. E os três, coincidentemente ou providencialmente, são do Evangelho de São Lucas. Ok. Termina o cântico evangélico, vem então as preces. Preces, da mesma forma como na missa, né? Tem a parte daquele que preside, a resposta, e vai tendo as preces para cada para cada pessoa que esteja ali ou para a pessoa que está rezando. E depois as intenções livres. A pessoa pode fazer umas outras intenções, termina essas intenções livres ou as preces com o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso não se diz amém, se continua com a oração que segue. Depois da oração se dá então a bênção final. Se você está rezando sozinho e não tem um padre perto de você, você vai dizer: o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Essa é a bênção das laudes. Que a mesma coisa vale para a oração da tarde, para as vésperas. Se você está rezando sozinho ou sozinha, então você vai fazer tudo. Né? Se você está sozinho, você vai rezar tudo isso. Então, para você pegar tudo que está aqui e tirar daqui da liturgia, que está nos 4 volumes, de primeira mão é complicado. Mas quando você entende que cada uma daquelas coisas está aqui, ele não vai fugir dali. E por que ele tem essas fitinhas aqui? Exatamente para que você, na hora que começa a rezar, não fique procurando o texto da oração que você já tenha marcado. Então, chega o momento do hino, eu vou lá na fita onde está o hino. Chega o momento dos salmos, eu vou lá na fita onde estão os salmos. Chega o momento da leitura do cântico evangélico, eu vou lá na fita onde está o cântico evangélico. E geralmente,
Nos outros tempos da igreja, o hino está num lugar, o cântico evangélico está em outro lugar, e os salmos, junto com todo o esquema da oração, está em outro lugar. Então, basicamente, você, em um dia, em uma oração, em uma hora, né, você usa 3 fitas, mais ou menos. No tempo comum, é mais fácil, porque está tudo junto, né? Agora, digamos, você ainda não sabe, não entendeu totalmente o processo, ainda tem dúvidas, ainda está se acostumando, então busque fazer as 2 orações principais. A oração da manhã, que a gente chama laudes, e a oração da tarde, que a gente chama vésperas. Essas orações estão aqui. Liturgia diária das horas. A Paulus publica laudes, vésperas e completas. Esse aqui é do mês de junho, né? Já está quase acabando. Já tem a do mês de julho para vender. A do mês de agosto, inclusive, já está nas livrarias Paulus. Então você pega isso aqui, reza durante um mês e se acostuma com a estrutura. Depois, se você quiser ter o roteiro completo, ter todo o conjunto da liturgia das horas, aí você vai comprar o volume grande. Qual vai ser a diferença? Porque no volume grande tem outras estruturas que não tem nisso daqui, que é o ofício das leituras, o invitatório, que mais? As horas médias, que tem uma hora média para cada hora do centro do dia, né? 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. E a última, as completas. Então, todas as orações estão ali disponíveis para você. Só que o ofício das leituras tem uma estrutura diferente. Outro dia eu faço um novo vídeo sobre o ofício das leituras. A hora média também tem uma estrutura diferente. E as completas é a mais simples de todas. Agora, laudes e vésperas são as principais. Então, se você quer aprender a rezar a liturgia das horas, comece pela liturgia dessas 2 orações principais. Oração da manhã e oração da tarde. Lembrando que, antes de todas as orações, isso é importante dizer, nós temos o que chamamos de invitatório. É um salmo que inicia o dia. Como entender em que momento eu vou rezar o invitatório? Que esse invitatório você só vai encontrar se você tiver os 4 volumes. São 4 salmos que você pode escolher e alternar durante os dias, né? Todo dia você deveria rezar o invitatório. Mas quando você reza, se você reza o ofício das leituras para começar o dia, porque você pode ter rezado o ofício das leituras no dia anterior, de madrugada. Então, se você reza o ofício das leituras para começar o seu dia, antes do ofício das leituras, você deve rezar o salmo invitatório. Agora, se você não costuma rezar o ofício das leituras, né? Se você não costuma fazer essa oração, o seu dia começa com a oração da manhã. Então, o invitatório vem antes da oração da manhã. Se você começa as orações com este início do invitatório, o invitatório ele começa com a invocação: abri os meus lábios, ó Senhor. E quando você diz isso, você faz o sinal da cruz sobre os seus lábios. E não tem glória ao Pai. É simplesmente: abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca cantará vosso louvor. E aí reza o salmo invitatório. Você vai escolher entre as 4 opções que existem. Termina o invitatório, então você vai rezar a oração seguinte. A oração seguinte é ou o ofício das leituras ou a oração da manhã. Então, quando você faz isso, você não precisa mais dizer o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Você diz o vinde, ó Deus, em meu auxílio na oração da manhã, quando você já rezou
o invitatório lá no ofício das leituras. Se você não rezou o ofício das leituras e o seu dia começa com a oração da manhã, então você vai iniciar a oração da manhã com o invitatório. É meio complicado, né? Sem estar visualizando isso, mas é algo necessário de ser dito, né? Alguém vai dizer assim, mas para que tudo isso, né? Quando você acostuma à oração em si, do jeito que ela é a coisa mais fácil do mundo, né? É como andar de bicicleta. Né? Mas enquanto você não se acostuma, aí fica complicado, às vezes é uma oração mecânica, bastante e tal, mas quando você se acostuma, você vê que você está rezando aqui, nessa oração, você está rezando a palavra de Deus, porque são os salmos, são leituras escolhidas, é um cântico que vem do Evangelho, é a oração da igreja. Então, é aquilo que nós temos de muito precioso, de mais precioso na nossa vida como igreja depois da Eucaristia, é a palavra de Deus. E esta oração, ela é baseada precisamente na palavra de Deus. Então, para terminar esse vídeo que está enorme, né, fica aí essa dica. Quer rezar tudo? Então compre as liturgias das horas. Você pode ter a opção em 4 volumes, ou pode ter essa opção aqui, que são os 4 volumes resumidos. É um volume único. Ou então reze com essa versão aqui, que é uma versão mensal, onde você tem acesso a apenas 3 das 5 orações. Né? Ali, naqueles volumes ali, você tem, nos 4 volumes, né? Nos 4 volumes você tem ofício das leituras, primeiro, né? Invitatório, ofício das leituras, laudes, oração das 9, oração das 12, oração das 15, vésperas e completas. Então você tem todas essas orações divididas em 4 volumes em todos os tempos da igreja. Nesta aqui, que é uma versão simplificada, você só vai ter laudes, uma das horas médias, que é a oração do meio-dia, vésperas e completas. E nessa versão aqui, que é uma versão mensal, que é muito mais fácil de rezar, porque está tudo na sequência já, você só vai ter laudes, vésperas e completas. Então você escolhe aquilo que mais lhe convier, né? Aquilo que lhe convém, aquilo que supre o seu desejo de oração, então você vai seguir. Gravei esse vídeo para fazer uma recapitulação daquilo que já gravei em outros momentos anteriores. Aí eu gravei, acho que foram 5 vídeos sobre a liturgia das horas. Eu quis recapitular novamente, mais uma vez, né, este assunto para ajudar a Cláudia, que foi aquela que se manifestou, que ficou alguma dúvida, que a parte prática ficou um pouco mais complicada. É isso que eu desejo, né? Que vocês se manifestem quando vocês desejam algo aqui desse canal. Se você não se manifesta, paciência. Eu vou falando aqui aquilo que me vem na cabeça. E se você quer de fato interagir, mande aí as suas sugestões, mande recados, mande e-mails, deixe o seu comentário aí no vídeo, e aí nós vamos trabalhando de acordo com aquilo que os irmãos de fé estão me pedindo. No mais, agradeço a você pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Até mais.